Olá, eu sou Daniel, professor e coordenador de inglês do Instituto Kailua, e essa é a nossa aula número 4. Então, eu vou começar a mostrar o material para vocês e vamos começar. Então, a nossa aula número 4, ela fala sobre Physical Characteristics, ou seja, as características físicas. Então, nós vamos falar sobre altura, vamos falar sobre peso, cabelo, olhos, vamos falar sobre tudo isso, todo esse vocabulário e como usar em algumas estruturas diferentes. Então, vamos lá? Aqui nós temos o vocabulário sobre altura e peso. Então, nós temos tall, medium height e short. Então, essas 3 alturas diferentes, nesse caso, não são alturas específicas, é uma ideia mais geral de acordo com a altura da pessoa. Então, repetindo: tall, medium height e short. Dependendo do peso e do tipo corporal da pessoa, nós temos fat, medium weight e thin. Vocês podem perceber que aqui nós temos 2 palavras com a grafia quase igual, mas que nós temos uma diferença bem marcada no som vocálico, que é height, então aqui o som vocálico é I, e a palavra weight, o som vocálico dela A. Então, apesar de só ter uma letra diferente na grafia, o som é bem diferente. Porém, as 2 têm algo em comum. As 2 terminam com GHT. E nas 2 a gente só pronuncia a última letra. Então fica high, weight. E isso acontece também como palavras como night, o número 8, light, right. Então, quando a gente vê essa junção G-H-T, a gente vai pronunciar só o T, ok? Então, repetindo todo esse vocabulário: tall, medium height, short, fat, medium weight, thin. Aqui temos o som do famoso sopa de massinha com cebola. Então, temos thin. Ainda sobre physical characteristics, temos young, middle-aged, old. Então, essas palavras estão ligadas à idade, mas não necessariamente à idade real. Elas podem estar ligadas à aparência da pessoa. Que idade ou que faixa etária ela aparenta ser? Então, temos young, middle-aged, old. E também, de acordo com a aparência, se é uma aparência agradável ou não, de acordo com a sua opinião, nós temos beautiful, handsome, ugly. Ugly é o oposto de beautiful e handsome. E qual a diferença dos dois? Beautiful está ligada a características consideradas femininas e o handsome está ligado a características consideradas masculinas. Geralmente, características femininas estão ligadas a mulheres e características masculinas ligadas a homens, mas isso não é uma regra. Então, é possível usar handsome para uma mulher, é possível usar beautiful para um homem, de acordo com as características deles. Então, aqui temos, só recapitulando: young, middle-aged, old, beautiful, handsome e ugly. Todo esse vocabulário que a gente viu
Eles são adjetivos, são adjectives. And we use verb to be with the adjectives above. Então, com todos esses adjectives, nós vamos usar verb to be. Example, she is a tall girl. Tall is the adjective, is verb to be. Ok? Nessa frase, nós temos alguns outros elementos. Claro, temos o subject pronoun, toda frase precisa de um sujeito, e muitas vezes o sujeito é o subject pronoun, que a gente já havia visto. I, you, he, she, it. We, you, they. Verb to be, am, is or are. E nesse caso temos article, adjective, substantive. Ou seja, além do adjetivo, temos o artigo e o substantivo. O artigo ele está sempre ligado ao substantivo, ou seja, ele só vai aparecer caso o substantivo esteja na frase. Se não tiver substantivo, não tem artigo. Então, se a gente tirar girl, essa frase vai virar she is tall. She is a tall girl or she is tall. Nesse caso, sem o artigo, pois não tem o substantivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse vocabulário, só perguntar lá no Google Classroom que o professor vai tirar a dúvida depois, ok? Além de todos esses adjectives, o que temos? Temos o vocabulário para hair and eyes. Hair is this part of the body. Hair, hair, hair. E aqui os adjetivos de hair estão separados em algumas categorias. Primeira categoria, o comprimento do cabelo. Então temos long hair, medium length hair, short hair. De acordo com o tipo de cabelo, com a textura do cabelo, temos straight hair, wavy hair, curly hair. Lembra que eu falei agora sobre as palavras que têm o GHT? Aqui temos outra, straight. Então, só pronunciamos o som do T, straight. Ok? Recapitulando, nós temos long hair, medium length hair, short hair, straight hair, wavy hair, curly hair. E claro, nós temos que falar sobre a cor do cabelo. Então, de acordo com a cor, temos blonde hair, ginger hair, brown hair, black hair, gray hair, white hair. A gente pode ver que em alguns casos é usado o nome da cor, no caso de brown, black, gray, white, e em alguns casos o adjetivo que a gente usa é um pouquinho diferente. No caso de blonde, the color is yellow, the hair is blonde. In this case, the color is red, the hair is ginger. Ok? E já que estamos falando sobre cores, nós temos color of the eyes. Brown eyes, green eyes, blue eyes. Ok? Aqui nós vemos que todo o adjetivo, toda a característica está vindo antes do substantivo. Então, hair e eyes são substantivos e o adjetivo vem na frente. Brown eyes, green eyes, brown hair, long hair.
que foi a mesma coisa que vimos aqui. Tall girl. O adjetivo no inglês, ele geralmente vai vir antes do substantivo, quando os dois estão conectados. Então, como que nós usamos esse vocabulário daqui? Vamos voltar aqui. Quando usamos o vocabulário para hair e eyes, nós temos essas possibilidades. We can use verb to be with the vocabulary above. My hair is long and brown. Então, para a gente usar o verbo to be, vai vir o hair ou eyes na frente do verbo e as características depois do verbo. My hair is long and brown. My eyes are blue. Então, eyes, verb to be, the characteristic. We can also use verb to have with the vocabulary above. She has black hair and green eyes. Então, a outra possibilidade é quando nós botamos como sujeito a pessoa em questão e não a parte do corpo. Nesse caso, a parte do corpo, como o nome já diz, faz parte, é um pedaço da pessoa, então usamos o verbo to have. Só que esse verbo ele vai ter duas formas. Se o sujeito for I, you, we or they, ou qualquer substantivo que tenha a ideia de I, you, we, they, a forma dele vai ser have. Então, I have, blá, 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 hair, blá, 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 eyes. Se o sujeito for she ou he, ou qualquer nome de pessoa, qualquer substantivo com essas ideias, vai ser has. Como temos no exemplo, she has black hair and green eyes. Okay? É possível escolher qualquer uma das formas. As duas estão corretas, só são diferentes. Dito tudo isso, nós temos duas observações. PS1. It's possible to use all three hair characteristics following the order length, style, color, que é a ordem que a gente viu do vocabulário. Length, esses três. Style, esses três. Color, esses seis. Como temos no exemplo, Xuxa has short, straight, blonde hair. The length, short. The style, straight. The color, blonde. Porém, essa ordem ela só é obrigatória quando a gente usa essa estrutura do I have, you have, she has. Se a gente usar essa estrutura com o verbo to be, a ordem não é importante. Então, podemos falar Xuxa's hair is blonde, straight and short. Ou Xuxa's hair is straight, short and blonde. Não importa a ordem, somente quando usamos o verb to have. E o PS2, when the person has no hair, the person is bald. Então, o bald, ele também é um adjetivo e por isso nós usamos o verb to be. Então, um exemplo. John has no hair. Seria o mesmo que dizer John is bald. Ok? De novo, formas diferentes para se dizer a mesma coisa. Então, vendo todo esse vocabulário de hair, eyes,
height, weight, tall, short, fat, thin. A gente precisa praticar para poder consolidar isso tudo. E por isso vamos fazer o exercise 1. Então, exercise 1, describe two people in the picture. Como vocês vão fazer esse exercício? Vocês vão pausar o vídeo para poder escolher duas pessoas, vocês podem escolher qualquer pessoa da foto, desde que sejam duas pessoas, e vão usar todo o vocabulário que a gente viu até agora, que se encaixe na descrição delas. Se vocês conhecem essa família, vocês sabem que essa é a família Addams do filme. Porém, no inglês, alguns personagens têm um nome um pouco diferente dos nomes em português. Então, eu já vou deixar aqui o nome de todo mundo. Vocês pausam o vídeo, escolhem os dois que vocês querem fazer, descrevam os dois personagens e depois, na hora da correção, eu vou dar a descrição de todos eles para vocês poderem comparar com o que vocês escreveram. Então, começando aqui por esse cantinho, por essa senhora, nós temos a Granny. Do lado dela, essa menina é a Wednesday. Do lado dela, temos o casal principal, o Gomez e a Morticia. Então, esses dois não mudam de nome, só mudam um pouquinho a pronúncia. Atrás deles, temos o Lurch, que é esse daqui. Ao lado, nós temos o Uncle Fester. E esse menino é o Pugsley. Então, esses são os 7 membros da família Addams. Então, agora vocês podem pausar, escolher os dois, descrevê-los usando o máximo possível do vocabulário que a gente viu até aqui, usando o verb to be, usando o verb to have, e quando vocês acabarem, é só voltar para a correção. Bom, vamos lá? Vamos começar com a Granny. Granny is short. Eu vou deixar na mesma ordem que está no material, mas essa parte dos adjetivos com verbo to be, vocês podem mudar a ordem se quiserem. Granny is short, fat and old. O beautiful, handsome e ugly é a opinião de cada um, então aqui não tem certo ou errado. She has long, wavy, blonde hair and brown eyes. E nessa foto, o mais difícil de ver vai ser o eye color. Como a foto não é tão grande, alguns deles estão com o olho bem pequenininho ou virados para o lado, a cor não é tão exata assim. Então, todos eles meio que parecem que são brown eyes. Mas se vocês conseguirem enxergar uma cor diferente, tudo bem. Wednesday. Wednesday is short, thin, and young. She has long, straight, black hair and brown eyes. Apesar dela estar de tranças, nessa parte daqui nós conseguimos ver que é straight. Gomez. Gomez is medium height, medium
weight, and middle-aged. He has short, straight, black hair and brown. Morticia. Morticia is medium height. Quem lembra do desenho vai lembrar dela sendo muito mais alta que o Gomes, mas nessa foto os dois parecem ter a mesma altura. Então, se o Gomes é medium height, a Mortícia também. Medium height, medium weight. Pelo ângulo que ela está, é um pouco questionável, pode ser medium weight, pode ser thin. And middle aged. She has long, wavy, black hair and brown eyes. Mas, Daniel, o cabelo dela é quase 100% liso. Mas nesse caso, como ele não está 100% liso, ele pode ser considerado wavy. Então, nesse caso, também é outro adjetivo que é um pouco polêmico. Pela textura que ela tem, pode ser wavy, pode ser straight. Mas geralmente o straight ele é bem liso, é o que a gente chama de cabelo escorrido. Lurch. Lurch is tall, thin, and middle-aged. He has short, straight, black hair and no caso dele, não dá para saber, então vamos chutar. Ele tem black eyes. Só para a gente poder treinar essa estrutura que a gente está usando. Uncle Fester. Uncle Fester is medium height, fat, middle aged, and bald. Vocês lembram que bald é um adjetivo? Então ele entra aqui na mesma frase com o verb to be. He has brown eyes. Como a gente já falou do bald aqui, a gente não fala sobre hair na outra frase. Então fica somente brown eyes. E para terminar, nós temos o Pugsley. Pugsley is short, fat, and young. He has short, straight, blonde hair and também não dá para ver muito bem. Como todo mundo da família tinha brown eyes, vamos deixar ele com brown eyes. Ok? Então, aqui estão todas as descrições de todos os membros da família com aquela estrutura que a gente viu. Como aqui nós temos uma sequência de adjetivos, a gente não precisa ficar fazendo várias mini frases, repetindo o nome da pessoa, repetindo o verbo to be. Não está errado, mas fica redundante, fica muito repetitivo. Então, nós podemos simplesmente fazer uma lista de adjetivos
quando a gente usa o mesmo formato. Então, aqui com o verbo to be, a lista de adjetivos. Aqui com o verbo to have, tudo que a gente pode usar verbo to have, que é hair e eyes. Ok? Então, aqui, se vocês fizeram alguma coisa diferente ou tiverem alguma dúvida, lá no Google Classroom é só perguntar. Ah, eu escrevi isso daqui, está certo? Fiquei com dúvida nessa parte, nessa palavra. O Google Classroom está ali como um apoio secundário para as nossas aulas. Então, no Exercise 1, nós falamos de outras pessoas que não tem nada a ver com a gente. Porém, no Exercise 2, nós temos Describe yourself and a friend. Ou seja, vocês vão se descrever e descrever um amigo de vocês. Então, eu vou dar um tempinho, parem o vídeo, façam esses dois textos. Lembrando que no Describe Yourself vai ser sempre I, então I am, I have. No Describe a Friend, dependendo do gênero, vai ser he is, he has, ou she is, she has. Ok? E eu vou botar aqui o meu exemplo para vocês verem a estrutura, mas é uma resposta pessoal. Então, pausem o vídeo e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá? Então, no meu caso, I am medium height. Não dá para vocês verem porque eu estou sentado, mas é medium height. Medium weight. Eu não estou na categoria young, porque eu não sou tão novo assim, mas também não cheguei numa idade que possa ser considerada middle-aged. Então, aqui eu não vou botar a questão da idade, mas como todos nós precisamos ter autoestima alta, and handsome. I have short, straight, round hair and brown eyes. Então, basicamente fica a estrutura do I am. Claro, a gente pode usar I'm, a forma contraída. Com os adjectives que nós vimos para height, que é tall, short, medium height. Para weight, fat, thin, medium weight. Para age, se vocês quiserem botar o young, old, middle-aged. Se vocês quiserem botar um personal opinion para handsome, beautiful e ugly, também pode. I have. Aí aqui entra o length, style, color, hair, and the color eyes. Então, essa daqui é a estrutura mais simples que vocês podem fazer, sem haver a repetição de verbo to be, de sujeito. Ok? Então, nesse caso, é para describe yourself. Para describe a friend, como nós estamos falando de outra pessoa, nós vamos usar o pronome de terceira pessoa. Então, a estrutura ela vai ser basicamente a mesma. Porém, no I am, se for masculino, vai ser he is. E aqui,
He has. Se for feminino, o I am vai virar she is e o I have vai virar she has. Então, os adjetivos e o vocabulário que cada um vai usar vai depender da própria aparência e da aparência do amigo ou da amiga. Mas a estrutura básica é a mesma. Então, vocês fazendo isso, e se vocês tiverem alguma dúvida, também podem perguntar no Google Classroom. Ok? O exercício 1 e 2 são muito parecidos. O que muda é que a gente trouxe de pessoas fictícias para pessoas reais, para trazer para a nossa realidade e fazer muito mais sentido e mostrar que isso é um vocabulário que a gente realmente pode usar, não é só uma coisa que a gente precisa aprender simplesmente por aprender. Ok? Nós temos também mais alguns exercícios de listening, ou seja, exercícios de prática auditiva. Junto com o PDF desse material, vocês têm os dois áudios, um áudio para o exercise 3 e um áudio para o exercise 4. Ok? Então, o que é o exercise 3? Listen to the audio and check the characteristic mentioned. Então, o áudio vocês vão ouvir uma avó falando sobre os 5 netos. Quem são os 5 netos? James, Billy, Jessica, Catherine, Melissa. E de cada neto ela vai dar uma característica. Essa característica pode estar ligada a age, a height ou a hair. Então, vocês vão marcar qual delas. Por exemplo, se a senhorinha fala, James is very tall. Tall é da categoria height. Então, vocês vão marcar aqui. Se ela falar, James has brown hair, vocês vão marcar aqui. Então, eu vou dar um tempinho, pausem o vídeo, ouçam o áudio, marquem a característica e a gente já corrige. Vamos lá? Para ajudar a gente, aqui no final nós temos o Audio Transcript. Então, toda lição que tiver um exercício de listening vai ter o Audio Transcript no final, para vocês poderem estudar em casa e ter esse registro. Às vezes, um listening pode ser mais difícil de entender do que outro, ou pode ter algum vocabulário no meio que vocês não conhecem, então tem esse apoio também. Não é interessante ver o texto antes de ouvir e fazer o exercício, porque isso pode dar uma ideia errada. Você pode achar que está entendendo muito melhor o que você está ouvindo, mas na verdade o que você está entendendo é o que você está lendo. Então, isso daqui serve para, depois de ouvir, depois de fazer o exercício, você usa isso para ver todo o vocabulário, tudo que foi dito, se ficou alguma dúvida. E vocês vão perceber que parte do que é dito aqui são coisas que a gente não estudou. Então, parte dos exercícios de listening é a gente treinar a achar a informação que a gente quer dentro de um texto, dentro de um diálogo, onde tem elementos que a gente não conhece, elementos que não são importantes para aquele propósito. Então, eu vou ler aqui, vou corrigindo cada característica, mas eu não vou trabalhar todo o vocabulário. Em algum momento, a gente vai ver o vocabulário que não está vendo agora, ou as estruturas gramaticais que não estão vendo agora, e as que estão ali não são o foco do exercício, ok? Então, o que ela diz? Here is a picture of my 5 grandchildren. Aren't they darling? Here is James. He is 16 now, and he is the oldest. Então, oldest vem da palavra old, e old está ligado a
age. Aqui ela diz qual é a idade específica também. Então, para o James, a característica é age. Here's Billy. He has the most beautiful dark brown hair. It's really long in this picture. Então, para o Billy, nós temos a característica hair. And here are my three little girls. Jessica is getting so tall. I think she's over 160 centimeters. Então, para Jessica, nós temos height. Catherine has the most beautiful blonde hair. It's very straight and looks like gold. So, for Catherine, nós também temos hair. E para Melissa? And then there's little Melissa. She just had a birthday last week. She is 3 years old now. Have you ever seen such beautiful children? Então, para Melissa, nós também temos age. Então, temos age para o James e para a Melissa, height para a Jessica, hair para o Billy e para a Catherine. Ok? No exercise 4, temos algo parecido. Listen to the audio and match the columns. Aqui nós temos 5 pessoas: Alicia, Sally, Amy, Thomas, Stefano. E temos as características deles. Handsome, about 18. Wearing glasses, 38 or 39. Long red hair. Short curly hair. Tall, about 180 centimeters. Então, vocês vão ouvir a descrição dessas 5 pessoas e vão ligar com as descrições que estão aqui. Então, podem pausar, ouçam o áudio, marquem a coluna e a gente já volta. Então, corrigindo o exercise 4. Nós também temos o audio transcript. Então, vamos lá. If you see Alicia, let me know. You recognize her right away because she has long red hair. Então, nós temos aqui long red hair, Alicia. Dialogue 2. Which person is your friend Sally? She's the one over there with the short, curly hair. Então, short, curly hair, Sally. Para Amy. Did you see Amy yet? She looks just like her sister Sally, but she is tall, about 180 centimeters. Então, Amy, tall, about 180 centimeters. I don't know about you, but I think that guy over there is really attractive. You mean Thomas, the old guy with glasses? He is wearing glasses, but he doesn't look that old. I'd say he's about 38, 39. Então,
wearing glasses, nós temos Thomas. Então, para handsome, about 18, sobrou Stefano. The correct order, 5, 4, 1, 2, 3. Então, só para tirar a dúvida, nós temos lá. Did you see that gorgeous guy who just came in? You mean Stefano? Yeah. How old is he? About 18, I think. Well, he's so handsome. Handsome, about 18, Stefano. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre Physical Characteristics. Nós ainda vamos ter uma outra aula que fala um pouco mais sobre Physical Characteristics também, além de Personality. Então, na semana que vem, voltem aqui para ver a nossa próxima aula. E se tiver ficado qualquer dúvida sobre a Class 4, de novo, só perguntar no Google Classroom, ok? Então, nos vemos numa próxima aula. Bye, bye!